do entendimento de que seria possível o autor cobrar da seguradora. Tem até informativo do FONAGE, do Juizado Especial, autorizando isso. Alguns outros autores também permitem. Mas a grande maioria se mantém, na verdade, na doutrina tradicional, dizendo, existem relações distintas. Não foi o caminhão da seguradora, o carro da seguradora que bateu no autor. Então existe uma relação aquiliana entre o autor e o réu, e existe uma relação contratual entre o réu e o e a denunciada, a seguradora. Então não daria para você fazer esse per saltum aqui. É possível que você execute a seguradora, mas não que você entre com uma ação contra a seguradora. Na fase de execução, dá para executá-la se ela foi denunciada à lide. Tá claro? Uma questão importante que nós temos que entender. Como é que se ingressa no processo? E aí nós temos que fazer algumas ressalvas. O autor pode denunciar a lide na petição inicial. E o réu denuncia a lide no prazo de defesa. O autor denuncia a lide na petição inicial. E o réu denuncia no prazo de defesa. O que nós temos que entender em relação a isso? Que o autor pode denunciar somente na petição inicial sob pena de preclusão e o réu no prazo de defesa, ou dentro dela, ou numa petição com essa finalidade. Uma questão que nós temos que entender, na verdade, duas questões para a gente encerrar a denunciação. O autor denuncia a lide? Denuncia. Pensem numa situação em que o Renato vai entrar com uma ação de acidente de veículo terrestre contra você. Mas existe a dúvida sobre quem de fato foi o culpado. Nós batemos num cruzamento ermo 2 horas da manhã. Eu, Renato, sei que se você se defender, certamente, se você tiver um bom advogado, você não vai só contestar, você também vai me contra-atacar. Nesse caso, não cabe reconvenção. É o que a gente chama de pedido contraposto. Mas você pode formulá-lo. E vocês podem saber que eu, autor que cheguei cobrando, posso sair do processo pagando. Porque o réu pode se defender, provar que não deve, e mais, provar que eu fui o autor, ou seja, eu que agi de maneira imprudente, negligente ou imperita, eu que vou poder efetivamente pagar a dívida. Então, o réu que se defendeu pode contra-atacar e eu vou ter que pagar. Nesse caso, meus amigos, nessa situação específica, há de cautela. Eu, autor, quando entrar com a inicial, já denuncio a lide seguradora. É uma situação, parece que você entra derrotado já, né? Quase a hiena, tinha aquele do leão e da hiena, que a hiena sempre trazia más notícias, tudo dava errado, mas não é bem assim. Essas são as regras do jogo. Tá? Essas são as regras do jogo, nós temos que trabalhar assim no campo do processo. E a segunda questão que a gente vai enfrentar para encerrar a denunciação da lide é perguntar se a denunciação da lide é obrigatória. Ou seja, eu sou obrigado ou tenho a possibilidade de denunciar? Nós vamos ter hoje no Brasil 2 correntes. A corrente da lei é a única que nós não adotamos, que seria obrigatória em todos os casos. As 2 correntes, uma minoritária, que diz que nenhuma hipótese de denunciação seria obrigatória, tendo em vista que denunciar a lide seria direito de ação, e ninguém pode ser coagido a ingressar com uma ação. É uma garantia constitucional prevista no artigo 5º 35. Mas para a grande maioria da doutrina, para a grande maioria da jurisprudência, das 3 modalidades de intervenção, uma seria obrigatória, a de evicção. Por quê? Porque o artigo 456 do Código Civil disse que o procedimento da evicção no campo processual seria verificado à luz do CPC. Ele, na verdade, passou a bomba para o CPC. E o artigo 70 fala que a denunciação da lide é obrigatória. Então, para exame de ordem e para concurso, saibam que só a hipótese de evicção é obrigatória, as demais não são. Para a gente encerrar hoje, vamos falar um pouquinho de chamamento ao processo, que é a intervenção mais curta de se estudar. Chamamento ao processo, na verdade, é uma intervenção diferenciada. Ela é uma intervenção de solidariedade. Explico para vocês aonde eu quero chegar com isso. Se nós temos a expressão solidariedade, que é um instituto de direito civil, todo mundo sabe que a solidariedade autoriza que o credor possa cobrar somente de um devedor toda a dívida. Pensem, por exemplo, que se eu sou credor de 10 pessoas, cada um me deve R$100, eu posso cobrar os R$1.000 de uma pessoa só. É possível que eu faça isso? É possível. O que acontece? Essa pessoa, quando foi citada exclusivamente, pode fazer o quê? Ela tem 2 opções. Ela pode pagar os R$1.000, porque ela foi demandada, ela é a única ré, ou
ou ela pode usar aquele princípio do por que eu vou me prejudicar sozinha. Na verdade, isso é um princípio que não existe, é uma brincadeira, acho que até sem graça, né? Um pouco sem graça a piada, mas vocês têm que imaginar o seguinte: por que eu vou me prejudicar sozinho? E o que ela faz? Ela resolve chamar ao processo os demais coobrigados. Então, o que nós temos que entender em relação ao chamamento ao processo? Que o chamamento ao processo, na verdade, ele é uma correção do polo passivo da demanda também, assim como a nomeação autoria. É uma total desarmonia, na verdade, entre o direito civil e o processo. Porque o direito civil, o Código Civil, no artigo 275, institui a regra de solidariedade. Ele permite que o credor possa cobrar de um dos devedores toda a dívida. Só que uma vez que eu exerci essa faculdade e cobrei só de um devedor, este devedor trouxe os outros ao processo. Então, chamar ao processo quer dizer o quê? Trazer a lide coobrigados que contraíram a obrigação, mas não foram demandados. Por quê? Porque o credor não era obrigado. Isso, na verdade, no campo procedimental, isso gera uma séria confusão. Na verdade, a pessoa vai entrar numa crise existencial. Se eu posso, por que me obrigam? Mas, dentro desse sistema, nós temos que olhar para o réu. E nessa regra, prevalece o interesse do réu. O chamamento ao processo é formalizado no prazo de defesa, ou dentro da contestação, ou numa petição própria para isso. É recomendável que se faça isso dentro da contestação. O chamamento ao processo também é facultativo, ou seja, ninguém é obrigado a chamar o processo. Eu posso muito bem chamar ao processo para a economia processual, e vocês estão prestando atenção que quase todas as intervenções decorrem de economia processual, ou eu posso igualmente fazer o quê? Eu posso pagar e depois entrar com ações regressivas daqueles outros sujeitos. Porque na medida em que eu pagar a dívida inteira, eu me subrogo nos direitos do credor e eu posso me insurgir contra os demais devedores. Uma questão importante que nós temos que entender aqui. Quais são as hipóteses de chamamento ao processo que o sistema contempla? O artigo 77, ele enumera 3 situações em que há a possibilidade de chamamento ao processo. Primeiro, quando o fiador chama o devedor ao processo. Segundo, quando o fiador chama os demais fiadores ao processo. E, por fim, quando o devedor chama os demais devedores ao processo. Vamos de baixo para cima? Devedor chamar os demais devedores é fácil de se entender. Toda dívida que tiver mais de um devedor e um for demandado, ele pode chamar os outros ao processo. Vejam, nomear a autoria é dizer quem foi. Não fui eu, foi ele. Chamar ao processo é, eu contraí a dívida, mas eles também. Então eu chamo eles ao processo. Eu não nomeio eles ao processo, eu chamo. Certo? O fiador chamar outros fiadores. É uma questão até clássica, porque na verdade, a despeito da doutrina civilista, dividir a garantia em real e fidejussória, toda garantia, no fundo, ela é real, porque não é o fiador que presta a fiança, são os seus bens. Não é que nem no período romano que você cortava o devedor em número de pedaços que fossem os seus credores. Quem responde à dívida é o fiador. E por que eu estou explicando isso para vocês? Os bens do fiador. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque, na verdade, é possível que num contrato de valor altíssimo, o fiador não tenha patrimônio suficiente para garantir aquela dívida. Então, vários fiadores vão responder a obrigação. É possível que num contrato, um contrato tenha vários fiadores. Se um só foi demandado, ele pode trazer ao processo os demais. É o caso de menor incidência prática. E o último, que é um pouquinho mais complexo, nós estamos falando de pessoas de níveis diferentes, de graus diferentes. Fiador trazer devedor. Já de antemão digo, devedor não pode trazer o fiador. Então, sempre que o fiador for demandado isoladamente, ele pode trazer o devedor ao processo. Com ou sem benefício de ordem, e aí é uma questão que a doutrina costuma colocar como empecilho, se o sujeito renunciou ou não ao benefício de ordem. Acho que essa discussão não vale a pena aqui, mas é importante que vocês saibam que se o fiador for demandado sozinho, ele pode trazer os demais devedores. Meus amigos, essas são rápidas diretrizes sobre essas 3 modalidades de intervenção de terceiro. E agora nós vamos dar prosseguimento, vamos falar sobre o Pergunte ao Professor. Nós estamos encerrando agora o bloco do tema do dia. Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos, vamos para o segundo bloco. Agora, pergunte ao professor. E não se esqueçam,
Se vocês tiverem dúvidas, mande para o provafinal@lfg.com.br. Então vamos começar as perguntas dos alunos.